irmãos, Atos capítulo 19. Vimos que a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela começa a ser descrita, relatada, ainda no versículo 23 do capítulo 18. E nós, então, chegamos ao capítulo 19 e aqui nós temos uma narrativa, uma descrição histórica de como esta terceira viagem missionária levou o apóstolo Paulo até a cidade de Éfeso. De modo que o capítulo 19 de Atos, portanto, é o ponto inicial da terceira viagem missionária dele, do apóstolo Paulo. E o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da narrativa e depois, então, nós vamos estudar esta chegada de Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Até aqui a leitura da palavra do Senhor que Ele aplica ao nosso coração. Amém. O que temos aqui então? Atos 19, repito, é o ponto inicial da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Versículos 1 e 2, voltemos e observemos juntos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Então, por todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ou encontramos a capacitação do Espírito Santo sobre a comunidade dos crentes, sobre a comunidade cristã. Lembremos que em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos do Senhor Jesus, como havia sido prometido no Antigo Testamento e anunciado pelos velhos profetas. E aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo, naquele dia, demonstraram isso falando em línguas. Vimos em Atos 2 que essas línguas foram idiomas falados, línguas inteligíveis,
Idiomas como o nosso, o português, ou como o latim, ou como o grego, ou como o inglês, ou como o francês, aramaico, hebraico, línguas faladas, compreensíveis. E, na verdade, então, nós entendemos e aprendemos que aquelas línguas elas não foram expressas de uma forma desconexa, mas aqueles que falavam podiam ser ouvidos e entendidos. As pessoas estavam ouvindo em seus próprios idiomas no dia do Pentecostes, onde judeus de diversas regiões, de diversas falas e línguas, agora podiam perceber e ver a grandeza de Deus, porque era chegado o tempo em que o Senhor Jesus Cristo salvaria o seu povo de todas as nações, ou dentre todas as nações. Aqui nós sabemos então que este cumprimento profético importante, ele reafirmaria a redenção do Cristo, onde no passado Babel gerou confusão, o pecado gerou confusão, os homens foram espalhados e então confundidos quanto às suas línguas e idiomas. Pentecostes não. O Pentecostes traria união, unidade em uma comunidade cristã, onde todos ouviriam a respeito da mesma graça, evangelho prometido em Cristo. Então, quando nós olhamos para esta passagem aqui em específico, nós precisamos lembrar daquilo que nós já estudamos juntos. Naqueles dias estavam reunidos em Jerusalém, Atos 2 nos lembra disso, todos judeus crentes, todos estavam ali e receberam o batismo. E essas instruções foram dadas por Jesus, eles precisavam permanecer em Jerusalém e aguardar o cumprimento da promessa, eles receberiam o Espírito Santo. Mais tarde, eles então deveriam testemunhar da graça de Jesus. Eles seriam capacitados, o Espírito desceria sobre eles, eles receberiam poder para testemunhar e partindo de Jerusalém, Judeia, Samaria, eles chegariam até aos confins da terra. O que é que nós estamos vendo aqui em Éfeso? O Evangelho alcançando os confins da terra. O Evangelho começou em Jerusalém, alcançou os judeus, mas também precisaria alcançar, de acordo com a promessa de Jesus, demais povos, línguas e nações. Samaritanos, tementes a Deus, que eram gentios, povos de fala grega, ou romanos que não eram judeus, e agora a população pagã, de forma clara, precisaria também da mesma confirmação, porque samaritanos, tementes a Deus ou gentios, não pertenciam à comunidade de Israel. O que vocês estão vendo aqui comigo é, de forma extraordinária, o cumprimento da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Os 4 grupos antes contestados no primeiro século, quanto à sua participação no corpo de Cristo, agora cada um deles individualmente recebiam o mesmo derramamento do Espírito. Então, quando nós seguimos e encontramos o apóstolo Paulo tratando destas coisas, ele, versículo de número 2, ele acha alguns discípulos ali, e a pergunta que ele faz é a seguinte: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles estavam em Éfeso. Éfeso, uma cidade culturalmente e intelectualmente importantíssima para a Ásia, a principal delas. Éfeso, que possuía uma das 7 maravilhas do mundo, o templo à deusa Diana ou Artemis. Éfeso, por onde transitava muita gente, onde se desenvolvia um comércio pujante, onde se tinha a 3ª maior biblioteca do mundo antigo. Ali, justamente, o Evangelho também chegaria, poder de Deus, sabedoria de Deus, subjugando todos os inimigos do Senhor. Ali, então, o apóstolo encontra discípulos, primeiramente. Esses discípulos, eles pertenceram a João, ou seja, foram ensinados por João, aprenderam dele. Nós vimos isso na leitura inicial, e a resposta deles então foi essa. Pelo contrário, versículo de número 2, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo então, no versículo de número 3, pergunta: em que, pois, fostes batizados? Porque a conclusão é clara. Se eles tivessem sido batizados em nome de Jesus Cristo, já tinham recebido o Espírito Santo.
Vocês começam a perceber o que mais à frente nós vamos tratar. Quando um homem ou uma mulher creem no Evangelho, arrependidos de seus pecados e pela fé abraçam o Filho de Deus, crendo nele como seu Senhor e Salvador, neste momento recebem o Espírito Santo. A pergunta de Paulo, então, ela era muito clara e bíblica. Se eles não conheciam o Espírito Santo, em que, pois, eles foram batizados? A resposta deles, no versículo 3, foi esta: no batismo de João. O único batismo que haviam recebido até então tinha sido o batismo de João Batista. Talvez você nunca percebeu ou procurou entender se havia diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Vamos tentar então aqui explicar rapidamente para você. Existe uma diferença clara entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. Embora você encontre João Batista nas páginas do Novo Testamento, ele viveu e morreu antes que a nova aliança fosse inaugurada. Quando a nova aliança foi inaugurada? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26. Ela foi inaugurada no cenáculo, na noite antes de sua morte, quando Jesus, o Senhor da glória, falou acerca disso. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. João viveu e morreu antes de ouvir tais palavras. Na verdade, João Batista, ele preparou os caminhos do Senhor, do Messias prometido. Na verdade, ele apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, ele mesmo disse para os seus discípulos, quando foi preso, procurarem a Jesus e olharem para Jesus, porque era justamente ele, aquele a quem ele sempre anunciou e pregou. De modo que o batismo que João realizou, dirigido aos judeus que ouviram a sua mensagem de preparação aos corações para a chegada do rei, era uma mensagem de arrependimento, que exigia um batismo de arrependimento, um batismo de purificação e preparação para a crise histórica iminente, ou seja, o que eles estavam vivenciando na época. Sua mensagem foi dura, de modo que os religiosos de seu tempo iam ao deserto para ouvi-lo, e ele o chamava de raça de víboras, porque eles mesmos não estavam preparando o povo para receber o Messias prometido. A mensagem de João Batista, resumidamente, era esta: o Messias está vindo, o Cristo está vindo, o seu Salvador está à porta, e vocês não estão preparados, vocês ainda estão impuros e precisam ser purificados. E ele os batizava, falando a respeito da vinda do rei, e dizendo: quando ele chegar, batizará vocês com fogo e com o Espírito. João, então, preparou os de sua época para a chegada daquele que seria superior a ele. E ele mesmo disse: eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as suas alpercatas ou as suas sandálias. Então, olhem para Atos 19, novamente, por favor. E lembrem-se que, neste momento aqui, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, tudo isso está envolvido. Na discussão de Paulo com aqueles que vieram a Cristo como resultado do testemunho de João, mas ainda não haviam sido batizados pelo batismo da nova aliança, pelo batismo do Novo Testamento. Você deve se perguntar: mas pastor, então por que um batismo de purificação e de arrependimento
foi o batismo ao qual Jesus se submeteu. Devem lembrar que quando João estava lá, batizando, o Senhor Jesus foi até ele. E João Batista mesmo disse: eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, eu não posso fazer isso. A resposta de Jesus foi: faça para que se cumpra tudo o que está escrito. Aquele batismo que Jesus mesmo não merecia, ele o receberia apresentando-se claramente como nosso substituto. Ele inauguraria a nova aliança. Ele mesmo disse na celebração da nova Páscoa: esta é a nova aliança no meu sangue. Na noite em que foi traído. E a nova aliança então seria, de fato, confirmada pelo derramamento do seu próprio sangue na cruz do Calvário. João, então, preparou os discípulos para aquilo que agora o apóstolo Paulo precisava complementar através do anúncio da pregação da palavra. E vejam só que o resultado de tudo aquilo foi o seguinte: eles ouviram, diz o texto, eles atenderam e foram batizados. Observem versículos 4, 5 e 6. Paulo vai explicar a eles. João realizou, versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Está claro isso aqui. Eles, tendo ouvido isto, não poderiam fazer outra coisa. Eles foram preparados para esse dia, para esse momento. Tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, versículo 6, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O que é que nós encontramos então aqui, irmãos, no início desta nova terceira viagem missionária? O fechamento de um ciclo. O ciclo está completo. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. É claro isso aqui. Vemos o Pentecostes chegando de maneira plena aos gentios, ou seja, aos não-judeus. E é por esse motivo, é por essa razão que o moderno movimento pentecostal, que tenta anunciar um reavivalismo, ou uma redescoberta, ou um desenterrar disto aqui, é uma total negação daquilo que a revelação mostra como o encerramento e o fechamento de um ciclo. Quando se ensina que os crentes devem buscar um novo batismo, e que este batismo é representado através de línguas, nós então, quando fazemos isto ou pregamos isto, estamos reduzindo aquilo que aconteceu no dia do Pentecostes. E eu não preciso repetir a vocês que tudo o que acontece hoje, infelizmente, é uma tentativa pobre e fraca de se reproduzir aquilo que se aconteceu em um ciclo natural de uma revelação que se desenvolveu, que começou em Jerusalém e se encerrou então quando o Evangelho chegou a todos os confins da terra, representando aqui os gentios que receberam a Cristo, o batismo, o Espírito, quando Paulo iniciou a sua terceira viagem missionária em Éfeso. O que encontramos hoje, ou o que percebemos hoje, é, na verdade, o contrário daquilo que Atos dos Apóstolos nos ensina. Quando se defende a ideia de que há cristãos que receberam o Espírito e a regeneração ainda hoje, mas que não receberam o Espírito em termos de batismo, nós estamos indo contra o que a revelação nos demonstra, o que ela nos apresenta claramente. A verdade clara é esta: quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo e é salvo por Ele, imediatamente ele então recebe o Espírito. Ele se torna morada e templo do Espírito, ele é selado com o Espírito. Percebam então, irmãos, que o que nós encontramos aqui, e vamos perceber o próprio apóstolo Paulo ensinando em 1 Coríntios sobre o Espírito, é claramente a confirmação bíblica de uma promessa de que o Espírito Santo seria distribuído a todo cristão. Então, esse problema não é atual. Nós temos no Brasil aqui, 1910, o início do chamado movimento pentecostal no Brasil, com a divisão da Igreja Central, Batista Central em Belém do Pará, por conta dessa questão, e da divisão de muitas igrejas. O movimento pentecostal tenta esconder isso,
Mas esse suposto reavivalismo dividiu e separou pessoas, igrejas, não trouxe unidade, mas separação. Esta é uma verdade que precisa ser dita. Foi fogo estranho nos arraiais do Senhor. O que nós olhamos então, o que a história da igreja relata, é que já no século II, um homem chamado Montano, ele quis trazer tudo isso. Século II, muito próximo de todos esses acontecimentos, a Igreja de Cristo rejeitou os ensinos de Montano e disse: isso é heresia. É importante, irmãos, que haja o esclarecimento bíblico a respeito disso, para que nenhum cristão se deixe enganar. Veja que logo no início nós vamos perceber que pode ter havido um intervalo entre a conversão e o batismo do Espírito. Havia um ciclo que precisava ser fechado, mas quando isso se fechou, o tempo passou, não aconteceu mais do mesmo modo. Então você encontra e percebe o batismo sendo estabelecido na história da igreja e acompanhando a conversão de cada crente, e todo crente verdadeiro recebe o Espírito Santo e recebe capacitação do Espírito para ser uma testemunha do Rei, aqui ou em qualquer lugar onde o Senhor o enviar, para onde o Senhor o enviar. Então, em seguida, o que é que nós vamos ver? Veja o versículo 7. O versículo 7 diz que, ao todo, eram uns 12 homens que experimentaram desta bênção. Durante 3 meses, então, versículo 8, Paulo frequentou a sinagoga, onde ousadamente falava, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, por 3 meses, o mesmo padrão que vimos nas cidades anteriores, o mesmo padrão de pregação e ministério do apóstolo Paulo, cidade após cidade, e aconteceu aqui também em Éfeso. Mas aí a reação também, ela sempre vinha com isso. Observe o versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, endurecidos de coração e descrentes, falando mal do caminho, assim era conhecido o Senhor Jesus Cristo, por ter dito em João 14, eu sou o caminho. Diante da multidão eles falavam mal de Cristo, e Paulo então, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Do mesmo modo que em Corinto ele se mudou para casa ao lado da sinagoga, em Éfeso você vai encontrar Paulo indo para a escola de Tirano, que provavelmente foi um professor de filosofia ou de retórica e que tinha sua própria estrutura, sua própria casa, onde ele ensinava filosofia ou retórica. Paulo usou as horas livres para instruir o povo de Deus nas coisas de Deus. Então, observem que a cidade de Éfeso, ela foi escolhida estrategicamente pelo Senhor. Quando nós falamos em trabalho missionário, em evangelização, a igreja precisa ter de forma muito clara essa ideia, essa consciência. Nós precisamos procurar abrir igrejas ou plantá-las em lugares estratégicos, onde a partir dali, o conhecimento de Cristo, ele se espalhe pela cidade. Veja, vocês se batem sempre comigo, como pastor de vocês, falando da necessidade de estabelecermos uma escola cristã em Aracaju. Pensem comigo, é a estratégia missionária mais impactante para uma cidade onde valores morais estão cada vez mais em decadência, onde o ensino cada vez mais prepara os meninos roboticamente apenas para fazer provinhas, para fazer testes e não a pensarem e terem a mente de Cristo. E muito mais do que isso, a possibilidade de torná-la um farol. Dentre as 7 maravilhas do mundo, naquela época, o farol de Alexandria, imenso, ele marcou e sinalizava aos navegantes quando eles estavam entrando naquela maravilhosa cidade. O estabelecimento de escolas, assim como a plantação de igrejas em lugares estratégicos da cidade de Aracaju, tornariam de forma mais acessível, clara, visível, a pregação do Evangelho e o testemunho acerca da graça de Jesus. Observe então que o apóstolo Paulo foi levado para lá, e nós sabemos que o Espírito mesmo o impediu quando ele quis ir para determinado lugar, e quando ele vai para Éfeso é porque de fato era importante a sua permanência ali. Eu preciso repetir isso.
Éfeso é a cidade da antiguidade com o maior número de reconstruções, ainda hoje. Se você for hoje para a Turquia, que é o lugar onde Éfeso se encontra, e visitar esta antiga cidade, você vai poder caminhar por ruas e ver prédios assim como eram nos dias em que Paulo pregou o Evangelho. Então, Paulo, ele fez isso lá. A ideia era chegar em um lugar estratégico onde tinha muita gente e onde, mais uma vez, o reino de trevas precisava ser subjugado, não pelo poder da força, mas pelo poder do Evangelho. Eis a razão porque Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não podemos ter vergonha disso. Observe então que o ponto central da cidade tinha localizado o seu principal templo, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo à deusa Diana ou Artemis. E ali então, uma das 5 maiores cidades do Império Romano naquela época, sendo a capital mais importante na Ásia, comercialmente falando e intelectualmente para o Império Romano, Paulo então pregaria e desenvolveria um ministério tão profícuo que rapidamente Antioquia deixaria de ser o centro missionário para aquela época e Éfeso se tornaria um ponto importante. Então, o que vemos? Os judeus rejeitam a mensagem do Evangelho, o apóstolo então se afasta deles, separa os discípulos e continua. Olhem só o tempo que ele vai passar lá, versículo de número 10. 2 anos. Isto durou por espaço de 2 anos, dando então início, dando oportunidade a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O nosso objetivo, a nossa missão enquanto igreja, cumprindo a ordem de Jesus de fazer discípulos, é sair convocando e chamando pela pregação do Evangelho seus adoradores. Esta é a maior missão da igreja. O maior objetivo da missão da igreja é pregar o Evangelho para que o Senhor reúna os seus adoradores. Como fazer o nome do Senhor Jesus conhecido se não envidarmos esforços, se nós não nos envolvermos nesta tarefa, neste trabalho glorioso de evangelização? Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos então entender que a principal razão de ser da igreja, servindo ao Senhor e adorando e cumprindo o seu chamado, é testemunhar e proclamar este poderoso Evangelho para que Cristo continue buscando os adoradores do Pai, a fim de que estes possam adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós fazemos isso, o Senhor então demonstra o seu poder. Ele vai demonstrar a sua força diante deste mundo em trevas. A luz do Evangelho brilhará certamente. Observem o que é que vai dizer então, o que dirá a nós os versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esses milagres, eles foram extraordinários. Esta é a melhor expressão aqui. Jamais foram ordinários. Jamais foi propósito de Deus transformar os seus milagres, e a definição de milagre na Bíblia é quando o Senhor intervém de forma sobrenatural. E ele, por exemplo, toma alguém desenganado por médicos e ele faz aquilo que a medicina já não consegue mais fazer, que o corpo já não consegue mais fazer, não responde mais. Veja que o que nós estamos vendo aqui, ou lendo, neste ciclo que se completa, não pode ser confundido com mágica. Não era algo mágico.
E nós precisamos parar de dar ibope aos charlatões das TVs. Hoje há muita gente enganando pessoas na televisão, apelando por fundos, dinheiro e mais dinheiro. E eles falam aos espectadores que se este dinheiro for mandado, eles então vão receber um lenço abençoado no poder do Espírito Santo. E eles então serão curados. Eu lembro que quando fui pastor na cidade do Recife, de uma congregação numa região de favela. E no meio de muita gente simples, e tentando vencer e pregar contra estas falsas doutrinas tão comuns em lugares mais simples e humildes, onde as pessoas não têm tanta instrução, era comum eu ver as senhoras da igreja chegando com lencinhos numa igreja presbiteriana, dizendo que passaram um sábado em uma dessas reuniões, em uma grande rádio do Recife, onde o pregador se enxugava com os lenços e as pessoas davam dinheiro e elas achavam que seriam curadas com isso. E eu lembro que comecei a pregar e falar contra isso e mostrar na Bíblia, e era difícil. Até que um dia elas chegaram e disseram: pastor, o que é que eu faço com esses lencinhos? Eu disse: queime, jogue fora, isso não serve para nada. Não estava em meu poder de convencimento, mas no momento em que seus olhos se abriram pela pregação da palavra, no poder do Espírito, a ignorância foi embora. O que nós ouvimos hoje, através dos falsos profetas, dos falsos evangelistas das televisões, ou das rádios, ou da internet, precisa ser rejeitado de uma vez por todas, principalmente pelo povo que deve ser conhecido como o povo da Bíblia, que conhece a palavra de Deus. Porque o que estes homens prometem é falso, e tem muita gente que ainda se deixa enganar por eles. Nós não deveríamos nem assisti-los, quanto mais dar dinheiro. É trágica a maneira como muitos tomam a verdade e o poder de Deus e o transformam em show. O que o Senhor fez aqui foi extraordinariamente milagroso. O que aconteceu aqui, a ponto de enfermos levarem lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo, era a confirmação de que aquele homem, embaixador de Cristo, estava pregando a Cristo. E o que aconteceu entre os judeus, então também aconteceria entre os gentios. Veja que o que acontece a seguir em Éfeso é importante para a nossa instrução e esclarecimento. Versículos 13 e 14, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, depois que estes exorcistas ambulantes, eles testemunharam os milagres que o Senhor fazia por meio de Paulo, usando Paulo apenas como um instrumento em suas mãos, eles tentaram agregar o poder de Paulo para o seu próprio trabalho. Observem, eles abordaram um homem que estava extremamente angustiado e possuído por um demônio, e em nome de Jesus eles conjuraram o demônio a sair do homem. Mas olha só a resposta do demônio para eles, versículo 15. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que os demônios foram os primeiros a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Durante seu ministério terreno, eles ficaram apavorados quando viu Jesus chegar. Jesus disse que o exorcismo de demônios naquele tempo era um sinal de convencimento de que o Messias havia chegado. Ele mesmo disse lá em Lucas 11, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A Bíblia não esconde a importância que o Senhor Jesus atribuiu ao milagre de exorcizar espíritos malignos,
de pessoas possessas. Mas ele sempre deixou bem claro que este era um sinal e manifestação da abertura e libertação do reino sobrenatural. De que, chegado o Messias, o reino de trevas perderia sua força. Pensem comigo. Nós lemos a Escritura e, quando começamos a ler o livro de Gênesis após a queda, nós vamos percebendo que o povo de Deus, sempre isolado, menor, cercado de nações pagãs, idólatras, que por vezes foram alvo do juízo de Deus por suas maldades, violência, idolatria reinante. Durante muito tempo Israel caminhou sozinho e se deixou corromper por mais de uma vez. Deveria ser luz para os povos, mas não foi. Pensem comigo, o que é que acontece quando o Messias prometido, ele pisa este mesmo chão de terra que nós pisamos? Não seria mais um povo situado apenas em Jerusalém. Mas conforme a visão do Apocalipse, João veria, exilado na ilha de Pátimos, gente inumerável, assim como a areia da praia, de tribos, línguas, povos, nações, servindo ao Senhor. Era chegado o reino de Deus entre nós. E o Evangelho então se espalharia de Jerusalém até os confins da terra, chegaria até o nosso continente, salvaria a gente de quantidade inumerável, de modo que hoje nós nem sabemos a quantidade de irmãos que temos espalhados pelo mundo. Não pensem que os irmãos que você, ou os irmãos que nós possuímos, apenas são estes que nós podemos ver, porque a Bíblia mostra que nós temos uma quantidade inumerável de irmãos que foram salvos desde os tempos antigos e que foram ampliados no momento em que o Messias prometido, ele cumpriu a sua missão, inaugurando uma nova aliança no seu sangue. O que Paulo está vivendo aqui, e o que aqueles homens eles não estavam entendendo, é que Jesus, de fato, havia inaugurado um reino glorioso, poderoso, e que os próprios demônios tremeriam e tremeriam diante do seu poder e de sua glória. Então aqueles homens receberam uma lição, eles não estavam com o Senhor. O versículo 16 diz que o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, ou seja, pelados e feridos, eles fugiram dali, daquela casa. Eles foram absolutamente impotentes diante das forças do mal, das forças do inferno. E, irmãos, vejam o seguinte: o grande problema hoje, o grande perigo hoje é quando nós vemos a intromissão de determinado tipo de magia na experiência cristã. Milagre, repito, extraordinário, não é mágica, mas quem tenta misturar magia na experiência cristã, misturando o Evangelho com a utilização de práticas de ocultismo para manipular o ambiente, muita coisa semelhante acontecendo hoje nas igrejas cristãs, está confundindo o oculto com o reino de Deus. O reino de Cristo, lembre-se, é um reino de poder. O reino de Cristo não necessita de mais poder, além daquele que temos na pessoa e obra do Espírito Santo, que sempre trabalha de acordo com a Escritura e jamais contra a Escritura. De modo que o que temos visto hoje, infelizmente, entre muitos arraiais que se dizem evangélicos, é uma mistura perigosa de elementos da fé cristã com o ocultismo. Não são poucos os vídeos que nós temos visto nas redes sociais, onde se afirma que ali está se celebrando um culto cristão, e você
o confunde com um terreiro de umbanda, de candomblé ou de qualquer outra prática mágica e oculta. Isso é muito sério. Nós precisamos, irmãos, nestes casos, ser mais inteligentes, perspicazes, não sendo enganados por magia em nome de Deus. Muita gente ainda se deixa enganar. Magia praticada no nome de Cristo é ocultismo, e ocultismo é pecado. Nós não precisamos de nada disso. Vão nos acusar de que somos frios, vão nos acusar de que somos sorveterianos, vão nos acusar de que nós não temos o Espírito, mas nós não precisamos de nada disso. O próprio Espírito atesta com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos testemunhas reais do que o Senhor fez com cada um de nós. Nós conhecemos a nossa natureza, nós conhecemos o nosso coração e o que Jesus fez conosco quando nos salvou. Não precisamos de nada disso, essa é a verdade. Você consegue imaginar Jesus curando uma pessoa surda e fazendo disso um show perante uma grande multidão? Consegue me ouvir? Está me ouvindo? Você consegue me escutar? É o que a gente vê hoje na TV. Mentira ou blasfêmia. Com isso, os homens estão degradando o poder de Cristo. Com isso, eles estão enganando pessoas, quando na verdade realmente Jesus curou muita gente, mas Ele nunca fez disso um circo. Mas não é isso que nós vemos na televisão. A igreja precisa ter discernimento ainda hoje acerca dessas coisas. Veja que quando este conhecimento de fato chegou a todos, judeus e gregos, habitantes de Éfeso, o que foi que aconteceu? Olha só, versículos 17 em diante. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você sabe o valor de um tablet hoje mais caro? Pense num livro no mundo antigo, a comparação é a mesma. Livros no mundo antigo eram muito caros, assim como tecnologia hoje. Livros naquele tempo envolviam muito custo, e pensem comigo, a biblioteca de Éfeso, que ainda está de pé, e que ainda hoje é um edifício dotado de muitos e extraordinários livros, em sua maioria, naquela época, possuía livros de magia, ocultismo, coisas condenáveis pelo Senhor, livros que prometiam poder sobre a natureza, sobre os seus elementos terra, água, ar e fogo, poder sobre doenças, manipulação do oculto. Contudo, quando as pessoas foram atingidas em suas consciências pela verdade, a verdade do poder do Espírito que nunca opera sem a palavra, o que foi que fizeram? Imediatamente elas perceberam a diferença entre o real e o falsificado, entre o verdadeiro e o falso. E assim buscavam os livros pelos quais haviam gasto muito dinheiro. O que fizeram com eles? Os queimaram. Olhem só como o reino de trevas reage à chegada do Evangelho em muitos lugares. Se você pensar comigo aqui,
final do século XIX, início do século XVI, final do século XIX, início do século XX, quando o Evangelho chegou no Nordeste, especialmente no centro intelectual do nosso estado, a cidade de Laranjeiras. Roma reuniu, aprendendo todas as Bíblias e livros cristãos dos colportores, vendedores de Bíblia naquela época, e as margens do rio, mais importante da cidade de Laranjeiras, os queimou. Isso é uma verdade histórica que não pode ser negada. Ao mesmo tempo em que eles fizeram isso, à medida em que o Evangelho era pregado, e as consciências dos homens libertas pela verdade, distinguindo agora Cristo dos falsos deuses, aquelas imagens, elas não tinham mais nenhum valor. Elas eram desprezadas, como elas não podiam ser usadas por ninguém, para ninguém ser levado a praticar idolatria, elas eram quebradas, muitas delas caríssimas. O que o Evangelho faz então quando um homem conhece a verdade? Vai lembrá-lo ainda hoje que Satanás é poderoso, ele tem poder, mas ele não tem o poder de Deus, ele não é o Todo-Poderoso, e qualquer poder que ele possa ter é completamente proibido ao crente. Então, mais uma vez, pensem comigo. Não é uma questão de ser radical, não é uma questão de ser exagerado, vocês me conhecem muito bem. Quantas verdades aqui foram esclarecidas a respeito de liberdade cristã, onde nós achávamos que era pecado fazer determinadas coisas, mas no Senhor, de forma lícita e moderada, nós podemos fazer, como tomar vinho. A questão não é essa, mas pensem comigo, quando permitimos que um filho agradeça a Deus em um dia, em um culto em ação de graças, e no outro dia vamos com ele para um culto espírita, peraí, o que é que a gente está fazendo? A gente não está entendendo nada. Ou no mínimo você tem uma capacidade de desligar a sua consciência que você entra e sai, e para você isso não fez diferença nenhuma. A questão é, tudo aquilo que envolve culto, serviço litúrgico, ainda que revestido de formatura, de formalidades, mas o Senhor claramente diz, é proibido para o cristão, não deve envolver comprometimento da nossa parte com essas coisas. Uma vez que estamos comprometidos, irmãos, com as coisas de Deus, devemos voltar as costas completamente para as coisas das trevas, para o reino de Satanás. E a verdade é clara, se você deseja o verdadeiro poder que edifica, não há outro senão o poder da cruz. Não há outro senão Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não há outra mensagem senão Cristo Jesus e este crucificado. E alerta. Infelizmente isto nos leva até a observar determinadas circunstâncias onde cultos ditos evangélicos se misturam com ocultismo e práticas mágicas. Isso é proibido ao crente. Nós precisamos rejeitá-las. Não podemos ceder ao que se tem chamado hoje de politicamente correto, mas ter firmeza e clareza em dizer que não somos obrigados a nos submeter a estas coisas. Porque nós já temos uma igreja, nós já servimos a um Senhor que nos salvou e nos amou e nos deu a sua palavra e nos ensina claramente nela que jamais tal mistura, tais coisas foram chamadas de evangelho. Se você deseja conhecer o verdadeiro poder que edifica e salva, venha para o poder da cruz. Venha para Cristo. Confiando nele, saiba que ele ainda hoje salva a gente, assim como salvou em Éfeso tantas pessoas.
e trouxe grande prejuízo. A reação mais adiante nós vamos ver para os comerciantes de imagens, porque à medida em que as pessoas se convertiam, Diana deixou de ser deusa, porque agora para eles Cristo era o único Senhor. É um desafio para nós, irmãos, em 2018, entender a importância desta verdade, buscar no Senhor este discernimento e trabalhar confiado na provisão de Deus. O versículo 20 encerra, com este versículo eu quero terminar. Assim, desse modo, observem, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em determinadas circunstâncias da história, nós vamos chegar em lugares onde nós não vamos ver tanta prosperidade quanto a pregação da palavra. Nós temos uma congregação em um lugar extremamente difícil, mais de 20 anos, Parque dos Faróis, lugar difícil. Hoje são pouquíssimos membros, acho que 3 membros só lá. O Evangelho foi pregado por muito tempo com fidelidade. Há lugares que, de fato, nós olhamos, não prosperam. Mas não se enganem com isso, acreditando que a palavra de Deus deixou de ser poderosa. O Senhor pode estar nos direcionando a entender se não é o momento de começarmos a vislumbrar um novo local. Não há pecado nisso. Onde nós vamos então agora gastar as nossas energias em um lugar onde, por exemplo, o Evangelho nunca se pregou. A questão é essa. Às vezes nós nos iludimos achando que a igreja ali é uma construção, 4 paredes, telhado, porta. Não é isso. Igrejas ainda hoje se reúnem debaixo de árvores ou em becos e esgotos por conta da perseguição em outros lugares do mundo. Tomando aqui as palavras do nosso pastor emérito, igreja é gente, igreja é povo, igreja é coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra poderosa nos esclarece, ela nos ensina, ela nos desafia, neste início de ano, a pensarmos biblicamente acerca do nosso chamado e missão. Eu te peço, ó Senhor, que aquilo que nós vamos estudar durante os dias de acampamento a respeito da missão da igreja, seja usado pelo Senhor e pelo Teu Espírito que opera pela palavra a nos despertar para a necessidade de entendermos o nosso chamado, de compreendermos como a palavra do Senhor nos é ensinada, como o Senhor se revela a nós pela palavra, e assim seguirmos em frente, atendendo o chamado do Senhor e cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Livra-nos, ó Deus, de qualquer mistura com erro, dá-nos a compreensão clara de que o Senhor rejeita, desaprova, proíbe qualquer envolvimento do cristão com magia ou com ocultismo, porque estas coisas são do diabo. Mas que possamos com clareza seguir a instrução da Tua palavra e confiar no poder do Teu Espírito, assim como fez o Teu servo Paulo. E quando ele abriu a sua boca e ele pregou, as pessoas então começaram a discernir acerca da verdade, e muitos que praticavam magia negra reuniram seus livros caríssimos, queimaram diante de todos aqueles livros, dizendo: não são nada comparados a Cristo. E assim, a Tua palavra crescia e prevalecia, como diz o Senhor, poderosamente. Ajuda-nos, ó Senhor, a marcharmos confiados no que a Tua revelação diz acerca de Ti mesmo, de si mesmo, da Sua palavra, ó Senhor. Abençoa-nos e opera em nosso meio, desperta-nos e envolve-nos de maneira tal que possamos caminhar cada vez mais com discernimento, rejeitando aquilo que o Senhor rejeita e amando aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém.